Bom dia, pessoal! Tudo jóia? 12 de março, pessoal, Porto Alegre aí, um clima nublado por aqui, praticamente 20 graus. Vamos falar um pouco aí sobre o fechamento de mercado e o que nos espera hoje, ok? Ontem, pessoal, o Ibov fechou numa alta de 0,28, certo? Dólar futuro fechou em queda 0,19%, cotado a 5,18, e o dólar à vista aí fechou praticamente no 0 a 0, cotado a 5,15. Certo? As maiores altas ontem, pessoal, ficaram com Petri 3 subindo 4,89%, também Petri 4 subindo 4,36% e Curry 3 subindo 4,13%. As maiores baixas ficaram com Ryzen caindo 5,77% e Marfrig caindo também 4,24%, seguindo de Cosan, né, caindo 2,29%, ok? Falando agora, pessoal, um pouco de contexto, né? Primeiramente aí sobre a guerra no Oriente Médio, envolvendo também o petróleo, né? Ontem, por mais que o Estreito de Hormuz esteja bloqueado, né, para as navegações, cresce também uma tensão, né, sobre o transporte global de petróleo e gás, e também aumentando aí a preocupação com o abastecimento de energia. Por mais que ontem também saiu aí uma informação que a Agência Internacional de Energia iria liberar 400 milhões de barris de reservas estratégicas, né? O petróleo acabou voltando a subir. Então, refletindo aí na continuidade dos ataques e a falta de clareza sobre o fim do conflito, certo? Sobre a inflação nos Estados Unidos, né, pessoal? Saiu alguns dados ontem nos Estados Unidos, por mais que o CPI esteja saído em linha, alguns analistas estão destacando aí que o impacto da guerra do petróleo ainda não reflete nos dados. E também cresce a incerteza sobre a decisão, né, da taxa de juros que sai semana que vem no, anunciado pelo Federal Reserve, ok? Que mais, pessoal? Vamos falar um pouco também sobre o cenário local, né? Aqui no Brasil saiu alguns dados ontem sobre as eleições, então os dados mostram um desaprovamento do governo atual, né? Também saiu os dados do varejo de janeiro que vieram acima do esperado, que indica também uma recuperação da atividade, né, do primeiro semestre, ok? Então, pessoal, olhando um pouco, vamos dar uma olhada lá fora como é que está o mercado, né? A gente começa olhando aqui o trio norte-americano subindo aí levemente, em média, o S&P 500 subindo 0,20, Dow Jones subindo 0,16 e Nasdaq subindo 0,24. WTI praticamente no 0 a 0 e o Brent subindo 2,72%. O ouro subindo 0,83 e a cesta de moedas subindo, subindo não está nem subindo, na verdade está trabalhando aí 0,10% de alta, para mim é praticamente no 0 a 0, ok? Sem tendência, né? Lá fora também, pessoal, continuando aqui, olhando as cotações, a gente vê o VIX, né, o índice do medo subindo 3,26, nós temos o Bitcoin subindo 0,85, temos também o minério de ferro, que fechou de madrugada 1,34% de alta, né? E também aí, falando da ADR da Vale, caindo 1,86 e a ADR da Petro subindo 5,56. Então a gente vê um mercado bem misto aí, né, pessoal? Que talvez
vai abrir com incerteza aí, tanto os futuros como o Ibov, ok? Calendário econômico, pessoal, o que nós temos? Vamos procurar aqui as 3 estrelinhas. Às 9 horas aí sai o IPCA aqui no Brasil, ok? Às 9h30 saem os pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Depois nós temos uma volatilidade média, né, envolvendo aí balança comercial no Canadá, balança comercial nos Estados Unidos. Temos também 9h30 pedidos contínuos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, dados de exportação e importação 9h30, né? Então, praticamente 9h30 nós temos uma bateria de dados aí para ficar de olho no mercado. Depois 5h30, né, praticamente no fechamento, sai o balanço patrimonial do Federal Reserve. Ok, pessoal? Então, galera, hoje eu escolhi a Vale para a gente fazer uma análise, certo? Vamos começar aqui traçando suportes e resistências. Primeiramente falando que isso não é uma recomendação, isso é praticamente um conteúdo totalmente educacional, né? Então, começando aqui, pessoal, a gente vê um suporte a 76,37. Também vemos uma resistência a 90,28. Claramente, nós temos uma ação, né? Um movimento, mais claro falando, que nós temos uma tendência de baixa em Vale, né? Então, o que nos chama atenção aqui? Que nós temos topos e fundos descendentes, aonde nós vemos um preço aí testando a LTB, né? Com uma força compradora aqui deixando um fundo, né? Então a gente já traça aqui também, possivelmente aí nós temos no diário, a gente vai ver, não se caracteriza, né? Mas a gente tem uma pequena, né, um pequeno triângulo aqui, mas não se caracteriza um triângulo. A gente vê que talvez seja o início de uma movimentação de alta, sendo que a gente está vendo aqui esse teste, né, com um volume aqui praticamente, vamos dizer, de médio destaque, aonde pode estar se acumulando uma força compradora para esse rompimento. Então, rompendo aqui, a gente vê uma virada de tendência, né? Rompendo essa LTB, a gente vê uma virada de tendência. Possivelmente aí os compradores vão começar a se posicionar para levar a Vale para cima, certo? E também eu vejo um possível alvo a 85,67, aonde a gente tem a mãe da análise técnica, que seria a média de 200. Ok, pessoal? Então Vale aí passando pelo um momento de tendência de baixa, aonde a gente vê aqui em outros tempos gráficos, né, que ele trabalhou também na zona de Keltners, aonde tivemos aí uma reação de força compradora, onde fez essa movimentação aí, indo testar a LTB, né? Nos 15 minutos também a gente vê a mesma movimentação, né? Uma entrada na zona de Keltners, onde mostra para nós uma sobrevenda, onde eu particularmente fico de olho, né, sempre quando o ativo ele entra nesta zona, e em 5 minutos a gente vê uma volatilidade bem um pouco maior, rompendo a média de 200, né, lateralizou, né, por um bom tempo aqui, abrindo com gap de baixa, depois fechou o gap, rompeu de novo a média de 200, então testando ontem quase no fechamento, né, a média de 200. Então ficamos de olho aí em Vale, né, pessoal, que possivelmente hoje a gente vê lá fora a ADR
Deixa eu dar uma olhada aqui. A ADR da Vale, ela está caindo 1,86. Se manter assim, possivelmente ela vai se manter ainda dentro da LTB. Ok, pessoal? Então, bons negócios para vocês, né? E uma ótima quinta-feira.